Para dar análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, os dias correm, o relógio corre, mas a velocidade das novidades sobre este assunto, pelo menos do ponto de vista do Brasil, não está acompanhando. Você está percebendo um aumento do pessimismo dos empresários com relação ao que pode acontecer no dia 1º de agosto? Boa tarde. Oi, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem um clima de desolação, assim, sabe? Que está todo mundo desolado. Eu nem sei se o termo está correto. Bom, sim, enfim, estão todos desolados. Sim, um clima de desesperança. Assim, né? Exato, porque assim, entrando nessa realidade que você citou agora há pouco, de que muito provavelmente a tarifa vai se manter. Ontem à noite eu tive a informação de tem um grupo de empresários e consultores que se uniu informalmente e com muitos anos de experiência, trabalhando inclusive nos Estados Unidos, viraram todas as suas atenções para Washington e estão acionando todas as fontes possíveis e imaginárias, tanto do Capitólio quanto da Casa Branca. E ontem a sinalização que eles receberam foi a principal delas: se prepare, porque os 50% serão mantidos no dia 1º. A sinalização é esta, que a tarifa será mantida no dia 1º de agosto. Depois de uns dias, umas semanas, inclusive com o Brasil mais vulnerável, aí a gente pode sentar para negociar. Agora, por que isso? Primeiro, aí também sinalização dada em Washington para este grupo de brasileiros que me contaram isso ontem à noite alarmados. Primeiro, eles não conseguiram identificar, e isso ficou claro nas conversas, qual é a lista de demanda dos americanos. Porque quando a gente olha para a investigação do USTR lá, do Departamento de Comércio, ela é tão difusa que não dá exatamente, né? Os negociadores experientes, a gente tem ouvido alguns aqui, têm dito, olha, cada um tem que determinar a sua lista de demanda para ter por onde começar. E os Estados Unidos não, até agora, essa lista, ela é essa coisa difusa que mistura o que é discutido com o que não é discutido no âmbito comercial, como o caso do PIX, por exemplo. E aí, portanto, o ponto de partida de uma negociação, ele não foi identificado ainda. O segundo ponto, Naka, é que todos deixando muito claro, eu acho que a gente tem visto das declarações de Trump nos últimos dias e do seu staff também, já falamos aqui do Bessent, que é o secretário do Tesouro, e do próprio Lutnick, que é o secretário de Comércio, o Brasil não é prioridade deles. Eles estão correndo para fechar a China, fechar a Índia, fechar a União Europeia, trocar e refazer acordos com o próprio Canadá. Então, o Brasil não é uma prioridade para eles. A bronca já foi dada e até como estratégia, isso é uma coisa que deixa os empresários desolados, é dizer, não, deixa o Brasil sangrar. Agora há pouco eu estava conversando com um grande representante do agronegócio, que está em contato direto, por exemplo, com os senadores que foram para Washington, e está dizendo assim, olha, a gente está convicto, quase que convicto, de que eles realmente vão deixar a gente sangrar, para depois escolher o que fazer. E também recebi relatos hoje, desde cedo, de setores de setor manufatureiro, né, de alta tecnologia, dizendo assim, o governo está dizendo que está negociando, mas a gente não consegue, mesmo que a gente pergunte, mesmo com a proximidade que a gente teve, a gente não consegue identificar que negociação é essa. Essa negociação não tem cara nem... Então, Naka, assim, nós estamos caminhando para um momento, e aí vem a grande ressalva de todas as conversas, que é a seguinte, tudo está na cabeça de Donald Trump. E como me disse ontem, um executivo muito experiente, ele disse assim como lá nos Estados Unidos, tudo depende da cabeça do Trump, aqui no Brasil também tudo depende da cabeça do presidente Lula. Não importa mais o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é pragmático, o que não é pragmático. Claro que eu estou fazendo aqui, esticando a corda da análise, né? Mas assim, no fim do dia é isso, assim, o que Donald Trump quiser e o que o Lula quiser na reação entre um e outro, é disso que dependem os negócios aqui no Brasil. Thaís, o Caio Junqueira,
publicou aqui no site da CNN, no blog dele ali, olha, Caio Junqueira trazendo que o agro prevê perdas de 5,8 bilhões com o tarifaço. Um estudo que detalha que em 2024 o Brasil exportou 12 bilhões de dólares em produtos do agro aos clientes americanos e, obviamente, tudo isso está gerando a percepção de que os prejuízos virão e eles não serão desprezíveis. Se o governo, por acaso... Essa leitura, Thaís, de que o governo estaria de uma maneira bizarramente confortável com essa situação de que, olha, se realmente a gente tiver essas tarifas de 50, teremos algum alívio na inflação doméstica. Existe, sim, tem gente que acha isso, né? E com algum ganho de popularidade, colocar estes argumentos, esses fatores políticos nesta mesa para tomar decisão, me parece um caminho sem volta e dos piores, né? Aqui é o seguinte, né? Vamos fazer a analogia com você colhe o que você planta, né? O que o governo quer colher com essa reação e com essa recusa de fazer qualquer movimento mais que, como eles mesmos dizem, que gere uma percepção de fraqueza, né? O governo quer colher ganho de popularidade, as pesquisas todas estão mostrando, os jornais todos estão mostrando, os jornais internacionais estão mostrando isso. Eu vi hoje você citando uma reportagem do Financial Times falando do PIX, mas hoje também tem um artigo super interessante do Edward Luce falando do Brasil, do Trump se autonomeando imperador do Brasil. Então, assim, o mundo está olhando para o que está acontecendo aqui. E isso de alguma forma, isso é o ganho, e todos dizendo, o Trump está dando um presente ao presidente Lula. Se ele gostaria de fortalecer Bolsonaro, ele está atacando, através das tarifas, aqueles que são os maiores aliados de Bolsonaro, que é a indústria, que é o agronegócio, pelo menos identificados até aqui, né? Então, isso é ganho político para um governo que estava enfraquecido, que as pontes haviam sido queimadas. Então, isso é uma colheita. A outra colheita, olha que bacana, é ter uma redução de preços. Olha, essa redução de preços, os preços vão ficar abaixo do custo de quem produziu, vai gerar perdas para o setor produtivo, mas a inflação vai cair. Quem sabe o Banco Central não baixa os juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, você estava falando agora há pouco do resultado das contas públicas, ele vem dizendo, olha, se a gente cumprir a meta fiscal, nós vamos empoderar o Banco Central a baixar o juro. Então, o foco do governo, e se eu estiver errado, eles precisam agir de outra forma, mas o foco do governo, a demonstração que tem sido feita até aqui, é de que o foco deles é os ganhos internos politicamente, né? O discurso, a forma de fazer e tudo mais. 100% das pessoas com quem eu converso lamentam o fato de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que está mostrando não só disposição, mas que tem tentado agir, que está fazendo essa ação, que está mapeando, que está em diálogo, que está segurando essa bucha praticamente sozinho, não tem o respaldo, ou como eu disse agora há pouco, né, se lá nos Estados Unidos o que as pessoas disserem só vale se Trump realmente confirmar, aqui vale a mesma coisa, que foi uma indagação que me fizeram desde o dia 1º dessa história, de dizer, não, tudo bem, vai ser ótimo se for o Alckmin, porque ele é um cara que fala com o setor, ele fala com o setor produtivo e tal, mas e se o Lula não quiser? Então, a história é que vai julgar se essa foi uma escolha correta. Já falamos disso aqui, da legitimidade política do presidente fazer essa escolha. Agora, a história é que vai dizer, esse levantamento que o Caio Junqueira traz agora, não sei se dá para a gente espelhar os números aí, se você for mais para baixo um pouquinho da matéria, ele traz detalhes aí da expectativa do que pode acontecer nos setores, é avassalador.
Quanto cada setor perderia em percentual de exportações? Suco de laranja não congelado, não fermentado, 100%. Obras em madeira, 100%. Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose, 100%. Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, se a esse custo colhe-se uma queda da inflação artificial, é benéfico politicamente para o governo, talvez é isso que a gente vai assistir. A minha percepção é de esse desolamento, esse desolamento, lembrei aqui, esse desolamento e essa coisa de dizer, olha, embrace for impact, sabe? Quando tem aquela cena que você fala assim, aperta os cintos, se segura, porque o choque provavelmente vai chegar no dia 1º. E assim, em termos efetivos, né, você pode até ter algum impacto mesmo de aumento de oferta de produto no mercado doméstico, com ressalvas, porque há uma série de especificidades de mercados, né? Então, sei lá, cortes de carne, de pescado são diferentes daqueles que o consumidor brasileiro consome. Enfim, mas mesmo ignorando esta particularidade, ter uma desinflação em suco de laranja, em portas-caixilhos, em sebo de bovino, assim, até tem algum impacto positivo ali, mas você não consegue derrubar o IPCA efetivamente para baixo, né? Você não consegue... enfim, me parece uma discussão completamente... Agora, Thaís, quando a gente observa o que Trump tem feito com outras nações, e especialmente na primeira leva, né, dessas negociações, então com a China, parece que o Brasil é a China da vez, né? Que a China foi o país mais prejudicado nas promessas de alíquota ali iniciais, mas depois Trump e os seus negociadores toparam conversar e reduziram de uma maneira não desprezível o patamar dessas alíquotas. Pelo menos indicaram a intenção disso. O que será que será preciso do outro lado, pensando na cabeça insondável de Mr. Trump, o que será preciso para trazer um pouco de racionalidade às decisões americanas? Será que é esse sangramento por alguns dias, algumas semanas do parceiro Brasil, e aí depois, ok, vamos fazer as contas? O Lorival Santana, né, que acompanha e estuda profundamente o comportamento de Donald Trump, sempre nos lembra que Trump tem a necessidade de sentir a vitória. E quem escolhe o parâmetro para esse sentimento é ele mesmo. Né? Então, não adianta a gente jogar qualquer tipo de ideia aqui, porque faz parte da cabeça dele, identificar aquilo que lhe proporciona a sensação de vitória. Talvez assistir ao Brasil sangrado, tipo, olha, como daquele não exemplo, ou do exemplo de punição que a gente tratou ontem, né? Tá vendo? Vocês me provocam, eu deixo vocês sangrarem, né? A China tem algumas diferenças, né, minha gente? É a segunda maior economia do mundo, é a segunda maior credora de títulos públicos dos Estados Unidos do mundo. Os caras têm mais de 3,5 trilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. São os parceiros comerciais de maior valor agregado. Tem bugiganga? Tem bugiganga. Tem muita boneca Barbie lá, que o Trump queria que as crianças tivessem menos? Tem, mas tem muito valor agregado. Qual foi a maior ameaça que a China fez? Veja que ela passou quase 10 anos se preparando. A maior ameaça dela foi interromper as exportações de minerais raros. Aí a indústria de alta tecnologia nos Estados Unidos parou. Aí, quando os Estados Unidos sangram, aí eles respondem. O que vai fazer a economia americana sangrar? Laranja, café e provavelmente carne. Esses 3 tópicos. Tanto que se você olha na matéria do Caio Junqueira, quando a gente olha lá para café, carne bovino, o suco de laranja a gente já viu, mas café e carne bovina, a expectativa é de 30%, 25% e tal, né? Porque pode haver, e a gente já sabe que as empresas dos setores de laranja e de café estão acionando o presidente Trump na justiça. Então, não exatamente pela decisão direta dele,
mas por tudo que acontece em volta e por uma organização do próprio setor privado, que isso também tem sido bastante salientado aqui, todos muito impressionados, os empresários brasileiros impressionados com a determinação de articulação dos empresários americanos, poucos querendo aparecer porque sabem da retaliação que pode vir contra eles, mas talvez assim, o que a gente pode esperar de boa notícia até o dia 1º? Trump anunciar, ou no dia 1º disser, olha, para 2 ou 3 produtos eu vou baixar a tarifa, mas para o resto fica 50. Mas, de novo, não tem aquela coisa que diz cabeça de neném e de juiz, ninguém sabe, de juiz e neném, ninguém sabe o que vem. A ver, então, tomara que o... Não, peraí, deixa eu falar direito. Cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe sabe o que vem. A ver, então, o que virá desta mente insondável de Mr. Trump lá nos Estados Unidos. Teremos ainda 9 dias de emoções nessa história e tomara que o argumento do que está na mesa do americano possa influenciar nessa tomada de decisão, já que são setores muitíssimo importantes para a nossa economia. Thaís Heredia, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Até amanhã.